Momento, amigo da vizinhança pessoal! Aqui é o Gael e você está no Base 37. O Homem-Aranha com certeza é o herói mais famoso da Marvel. Ele foi criado em 1962 por Stan Lee e Steve Ditko e surgiu pela primeira vez na Amazing Fantasy número 15. E não demorou muito para ganhar sua própria revista solo, já que teve uma grande aprovação pelo público por ser um adolescente, fazendo com que a criançada se identificasse mais com o herói. E ao longo de todas as suas histórias e façanhas durante esses 59 anos, o herói fez várias parcerias e amigos, atuando assim ao lado de vários outros heróis. Por isso, no Top 7 dessa semana, vamos mostrar para vocês os 7 maiores aliados e parceiros do Homem-Aranha. Além de começar, não se esqueça de dar aquele like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui, que sai toda a festa aí pra vocês. Mas o mais importante mesmo é compartilhar esse vídeo para aquele amigo seu que você sabe que vai curtir esse vídeo, para dar aquela forcinha pra gente. Então, sem enrolar mais, vai teia! É só para esclarecer os termos. O aliado do Aranha tem que ser um herói ou pelo menos estar envolvido nesse mundo, ou seja, não podemos contar com a Tia May, por exemplo. E também não pode ser um outro Miranha no multiverso, tipo a Spider-Gwen ou o Aranha Britânico. Agora sim, vamos lá. No número 7 temos o Coisa. O Coisa, conhecido como Ben Green, é um membro integral do famoso Quarteto Fantástico, sendo um dos maiores amigos de Reed Richards, o Senhor Fantástico, claro, e do Homem-Aranha. Para quem não conhece muito bem a história do herói e da equipe, aí vem o resumo. Reed Richards havia criado um foguete espacial experimental e que em seu teste levou consigo seus parceiros, que eram Susan Storm, sua namorada, e seu irmão Johnny Storm e seu melhor amigo, Ben Green. Mas, durante a viagem espacial, a nave acaba passando dentro de uma tempestade de raios cósmicos e são atingidos por vários, o que acaba fazendo com que voltem antecipadamente para a Terra. E quando chegam, acabam descobrindo que a tempestade cósmica deram a eles poderes. Bom, a amizade entre Peter e Ben Green começou mais ou menos entre 1980 e 2000. Antes disso, o Homem-Aranha aparecia em suas histórias, mas bem poucos, de uma maneira bem terciária. Mas eles começaram realmente a atuar junto em 2010, na Fundação Futuro, uma equipe da Marvel que fez sucesso entre os anos 2000 e 2013. Essa equipe é basicamente um time que foi fundado pelo Reed Richards para ser uma equipe secundária formada por mentes brilhantes que sempre visam um futuro melhor. Por isso, o nome. Ela tem ganhado muito destaque, e entre os anos de 2011 até 2013, o Homem-Aranha fez parte da equipe, aumentando assim a interação entre os dois. No número 6 está o Homem de Gelo. Robert Drake, ou simplesmente Bob Drake, é um mutante e famoso membro integral dos X-Men, criados em 1963, sendo um dos primeiros membros do grupo e um dos mais famosos, devido a seu poder único de congelar as moléculas de água e manipular elas, podendo criar uma armadura de gelo, uma rampa de gelo, uma espada de gelo, metralhadora de gelo, um ônibus de gelo, uma casa de gelo, um prédio de gelo, sei lá mais o que dá pra conseguir criar com gelo. Para alguns, ele é considerado um mutante nível Alpha, o segundo nível mais poderoso. Porém, comumente e oficialmente, é considerado como um mutante nível Ômega, o maior nível de poder mutante existente no mundo. Bom, a parceria do Homem-Aranha com o Homem de Gelo começou surpreendentemente no desenho animado chamado Spider-Man and His Amazing Friends, onde mostrava Peter Parker atuando ao lado de outros dois mutantes, a Flama e o Homem de Gelo. Esse desenho se popularizou muito, inclusive influenciando muito nas HQs. Por serem quase da mesma idade, os dois atuavam juntos direto nas histórias dentro do universo Ultimate da Marvel, que é um universo paralelo da Marvel um pouquinho diferente do convencional. Neste universo, o Bob Drake até morava junto com Peter Parker como parceiros de quarto. Depois disso, os roteiristas também começaram a fazer os dois atuarem juntos mais vezes, no universo 616, o universo padrão da Marvel, já que essa dupla fazia bastante sucesso. Então, em quinto lugar temos o Demolidor. Matt Murdock é o alter ego do Demolidor, como vocês já sabem, e foi criado em 1964, ou seja, 2 anos depois apenas do Homem-Aranha. Tanto que na capa de Daredevil número 1 é até mostrado o Homem-Aranha, fazendo uma referência ao herói inclusive. E já na segunda edição de sua revista solo, ainda em 1964, ele chegou a até enfrentar o próprio Electro, um dos maiores vilões do Homem-Aranha. Ao longo dos anos, eles foram fazendo várias parcerias, agindo juntos várias vezes. Já que eles teoricamente viverem bem próximos um do outro, ambos são os amigões da vizinhança, aquele tipo de herói que cuida mesmo de ameaças menores, no máximo tráfico de armas ou algo assim. Na real, isso foi um péssimo exemplo que eu peguei, ignorem isso, viu? Mas as parcerias entre eles começaram a ser mais frequentes mesmo lá em 2011, na fase do roteirista Mark Waid nas HQs do Demolidor. O Homem-Aranha aparecia frequentemente nessas histórias do herói. Inclusive nas sagas Teia de Mentiras e Amigões da Vizinhança,
O Homem-Aranha é o principal personagem secundário das tramas, participando praticamente de todo o arco ao lado do Demolidor. Em 2012, na saga Vingadores vs X-Men, o Demolidor começa a fazer parte dos Vingadores, ficando até 2013. Nesse período, os dois atuavam juntos todos os dias, enfrentando grandes ameaças, como por exemplo, o espírito maligno Daniel John, o irmão Voodoo, que aparece durante a HQ Vingadores Fim dos Tempos. No número 4 está Wolverine. James Howlett, conhecido mais como Logan, é o nome verdadeiro do selvagem mutante nível beta Wolverine. Ele foi primeiramente introduzido nas HQs do Hulk como um antagonista em 1974, mas um ano depois, em 75, ele é introduzido oficialmente como um herói, em X-Men Giant Size número 1. E desde 1990 mais ou menos, o Homem-Aranha e o Wolverine têm agido juntos com mais frequência, apesar de que desde sempre eles foram amigos. Mas principalmente a partir de 2005, quando o Wolverine começou a fazer parte dos Novos Vingadores, se afastando da equipe em 2006 devido à Guerra Civil e retornando à equipe um ano depois em Os Novos Vingadores Revolução. Em todo esse período, os dois tinham missões da equipe todos os dias, né? Inclusive, em 2010, os dois até ganharam uma série de HQs em conjunto chamada Os Surpreendentes Homem-Aranha e Wolverine. Mas mesmo depois disso, os dois continuaram parceiros, agindo juntos sempre que necessário e fazendo vários cameos nas histórias uns dos outros. Número 3 temos Tony Stark, o Homem de Ferro. Anthony Edward Stark, ou simplesmente Tony Stark, é um famoso herói de identidade pública, conhecido como Homem de Ferro, que foi criado em 1963. Ele inicialmente já começou sua carreira entrando para os Vingadores, um ano depois de sua estreia, e desde então suas histórias principais são quase sempre contadas aí. Nos quadrinhos, inicialmente, Tony Stark fez algumas parcerias temporárias ou algo assim, com o Homem-Aranha, mas a partir de 2005 ambos começaram a ser da mesma equipe, os Novos Vingadores. Em 2006, durante a Guerra Civil, Tony começou a ser um grande amigo de Peter, tanto que ele até lhe concedeu um novo traje, a famosa Aranha de Ferro. Mas ao final da guerra, Peter troca de lado e eles acabam se afastando temporariamente, até 2009, quando os Vingadores acabam se reunindo novamente. Depois disso, em 2015, após o famoso evento das Guerras Secretas durante o período da totalmente nova Marvel, os dois começaram a aparecer direto nas HQs um dos outros, igual o Wolverine e o Homem-Aranha, só que com mais frequência. De menos em 2016, na Guerra Civil 2, onde Miranha estava do lado oposto do Homem de Ferro. Enfim, apesar da relação dos dois ser cheia de vais e vens, o Homem-Aranha já afirmou algumas vezes que viu Tony Stark como seu chefe e até como seu melhor amigo. Mas eu acho que ele tem alguns outros amigos melhores nos quadrinhos. Já no MCU, nos filmes da Marvel, eu acho que a relação do Stark com Peter é muito mais evidente do que nos quadrinhos, fazendo com que Tony seja quase uma figura paterna do Peter. Quer dizer, fazia com que ele seja uma figura paterna do Peter, né? Hip Tony Stark. Chegando no número 2 está Homem-Aranha Miles Morales. Ah, só pra lembrar, eu disse que não iria contar com as versões do Aranhaverso e continuo não contando, já que desde 2015 o Miles Morales é do universo 616 da Marvel, ou seja, ele não é mais do multiverso. Bom, Miles Gonzalez Morales é um personagem bem recente, criado em 2011, sendo o sucessor do Homem-Aranha no universo 1610, ou seja, o universo Ultimate, igual eu citei anteriormente. E para quem não sabe, nesse universo, Peter Parker é morto em batalha e Miles Morales se torna seu sucessor, por ter sido picado por uma outra aranha radioativa, que lhe concedeu poderes semelhantes aos de Peter, mas com alguns incrementos, como camuflagem e descargas elétricas pelos pulsos. A morte de Peter Parker no universo Ultimate e a origem do Miles Morales são contadas na animação Homem-Aranha no Aranhaverso, de 2018. Bom, desde 2015, como eu disse, o universo Ultimate foi excluído da existência, devido à saga Guerras Secretas, e o Miles acabou sendo um dos únicos personagens do Ultimate que não foi excluído junto com os demais personagens, mas sim incluído dentro do universo padrão da Marvel, o 616. Então, desde aí, Peter e Miles são grandes amigos, com Peter sendo seu mentor e ensinando a ele grandes lições, e é claro, eles aparecendo direto nas HQs uns dos outros. Inclusive, em 2015, os dois fizeram parte da equipe dos Vingadores, nas revistas da própria equipe, atuando junto todos os dias, menos quando ele saiu da equipe para juntar a equipe dos campeões em 2017. E agora, finalmente, no número 1 está Johnny Storm, o Tocha Humana. Johnny Lowell Spencer Storm é o alter ego do herói Tocha Humana, e com certeza ele é o melhor amigo de Peter Parker, que, assim como Coisa, o sétimo lugar da lista, é um membro do Quarteto Fantástico, que foi criado em 1961, um ano antes do Homem-Aranha ser criado. E nessa época era muito comum ocorrer crossovers entre os heróis, já que eram poucos os existentes em comparação a hoje em dia. Então, com muita frequência, o Homem-Aranha fazia crossovers com toda a equipe. Mas, como toda a turma, sempre tem aquele que era o mais legal, e esse era o Tocha.
Só pra terem uma noção, na primeira edição da HQ solo do Homem-Aranha, ele já fez crossover com o quarteto, inclusive solicitando para entrar na equipe, o que não aconteceu obviamente, senão hoje em dia seria o Quinteto Fantástico. E a partir daí começou a amizade entre o Peter e o Johnny. Para terem uma noção, em Guerra Civil de 2006, Sue Storm, a irmã de Johnny, já afirmou que eles são tão próximos que chegam a ser quase irmãos de consideração. Houveram vários crossovers entre os dois, mas o principal, na minha opinião, foi em 72, que foi Uma Noite de Natal com o Homem-Areia, em Marvel Team Up número 1, onde os dois amigos perseguem pela cidade toda o Homem-Areia durante o Natal, com uma grande revelação no final. Inclusive, eu já falei um pouco sobre essa história e o card do vídeo vai estar aí em cima. Bem, como vocês puderam ver, realmente a Aranha já se encontrou com o quarteto várias e várias vezes. E antes de terminar, eu gostaria de citar as menções honrosas, com dois heróis que são bastante parceiros de Peter também. O primeiro das menções honrosas é o Capitão América. Assim como o Tony, Steve Rogers chega a ser quase um mentor para Peter. Durante a Guerra Civil, como eu disse, o Homem-Aranha passa pro lado do Capitão ao final da saga, fazendo assim com que tenham que agora agir juntos obrigatoriamente. E antes disso, ambos faziam parte dos Novos Vingadores. E mesmo antes dele ser o Vingador e depois dele sair da equipe, continuam ocorrendo alguns crossovers entre eles. E agora temos Carol Danvers, a Capitã Marvel. Ela e Peter já fizeram parte de várias equipes dos Vingadores, e apesar de ficarem de lados opostos na primeira Guerra Civil, um sempre respeita o outro e sempre foram amigos, com direito a alguns crossovers. Eles até tiveram um breve relacionamento, mas que obviamente não durou muito. Ah, e só pra mencionar, durante a Segunda Guerra Civil, o Peter foi sim do lado da Capitã Marvel. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje e espero de verdade que tenham gostado. Mas e aí? Eu esqueci de mencionar algum herói que você acha essencial para essa lista? Comenta aí embaixo. E não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal, além de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui, que sai toda sexta-feira aí pra vocês. Bom, eu fico por aqui e valeu!